irmãos, deixa eu começar aqui uma conversa com você. Algo interessante, legal e comparativo, né? Os irmãos que já viajaram ou se propuseram a isso, muitas vezes a gente sai de férias e a gente meio que pensa assim, poxa, seria tão bom eu fazer uma viagem, né? Eu nunca viajei, faz tempo que eu não viajo, eu tenho um desejo de viajar, enfim. O que nós precisamos para fazer uma viagem? O que a gente precisa para fazer uma viagem? Uma jornada. Uma jornada ou uma viagem. Seja essa ou aquela expressão, uma viagem. O que eu preciso para poder viajar? Dinheiro? Boa. Planejamento? Mala. Então vamos lá, espera um pouquinho. A roupa é colocada na mala, perfeito. A gente precisa, para fazer uma viagem, vamos nos organizar aqui no conceito. Antes de eu viajar, tá bom? Aqui tá pegando aqui, eu tô muito em cima, tá bom? Antes de eu viajar, eu tenho que escolher o destino. E quem que vai viajar sem saber para onde? Não é verdade? Eu quero viajar. Não, meu irmão, você antes de fazer a viagem, você tem que saber para onde vai. Mas sem rumo, não é Abraão. Não é assim. E ele ainda foi aonde Deus dissesse que ia. Mas você não, antes de fazer uma viagem, você tem que fazer a escolha. Preste atenção, nós vamos fazer similaridades, fazer comparações aqui, mas para uma viagem comum, secular, nós vamos fazer a escolha de um destino. Nós vamos escolher o lugar para onde vamos. Combina com a escolha, né? Mas aí é que tá, essa viagem não é sozinho. Um outro detalhe importante, você não vai viajar só, você vai viajar acompanhado. Então vocês escolherão o destino. Aliás, você, agora individualmente, você escolhe o destino. E você escolhe esse destino. Depois de ter escolhido esse destino, você parte para o planejamento e organização dessa viagem. Como assim? Eu quero ir... Alguém tem algum sonho, algum desejo assim? Pastor, eu quero ir para algum lugar assim? Portugal. Alguém quer ir para Portugal? Quem mais tem algum? Pernambuco. Quem que mais? Por exemplo, eu quero ir para Fortaleza, Natal, as dunas. Ela quer ver as dunas, andar de jipe, né? 4x4, tração, aquele negócio de louco, né? Então, assim, você escolheu o destino. Mas aí você tem que fazer um planejamento. Quantos dias você quer passar? Aonde você quer ficar? O que você quer fazer? E partir para as ações de organização dessa viagem. E terceiro ponto, você não vai fazer nada disso se não tiver dinheiro. Você pode ter um sonho no mundo capitalista, onde o dinheiro por tudo responde, você não vai nem viajar se não tiver o recurso. Então vamos lá? Primeiro eu vou fazer a escolha do destino, para onde eu quero ir. E essa viagem é acompanhada. Depois, eu tenho que planejar quanto tempo eu quero ficar, aonde quero ir, lugares que quero viajar, me organizar, vendo possibilidades, necessidades e interesses dentro desta viagem. Quanto tempo vai gastar, quando eu quero ir, quando eu quero voltar, isso é planejamento. E aí, diante disso, eu tenho que ter dinheiro. Porque se eu tiver um sonho que me custe 10 mil, se eu só tiver 1.000, eu só vou até São Vicente. Isso é verdade. Então não adianta eu ter um sonho se eu não tiver o planejamento, me organizar para realizar essa viagem. E eu tenho algo que é indispensável nessa viagem: o recurso. Eu tenho que ter o dinheiro. Então, sem o dinheiro, eu não posso fazer nada nessa viagem. Nada.
Ah, pastor, e se alguém me der o dinheiro? Existe o dinheiro. Se alguém me emprestar o dinheiro, existe o dinheiro. Entendeu que o dinheiro existe e não pode deixar de ficar? Ele é um fator indispensável? Legal. A gente está primeiro falando de uma situação secular, comum, natural, tá, irmãos? Para essa viagem, vamos começar a fazer nossas malas. O que não pode faltar numa mala? Roupas. Né? Não pode faltar o quê? Tudo o que eu tenho que levar de antemão necessário para que eu não tenha que comprar numa necessidade mais caro, dependendo de alguém, de alguma possibilidade, no meio do caminho, pagando mais caro, isso geraria para mim desconfortos. Então eu levaria dentro da mala o que essencialmente? Roupa, calçado, o que mais? Toalha, muito bem. Material de higiene pessoal, ó, sabonete, pasta, escova de dente, creme de pele, shampoo, condicionador, hidratante. Olha, o negócio vai longe. Então, tem que levar documentação, tudo muito básico e necessário. É necessário. Então, para eu fazer essa viagem, a minha organização tem que estar de acordo. Por quê? Se eu perceber que no meio do caminho faltaram essas coisas essenciais, o que vai acontecer com a minha viagem? Ela vai me trazer transtornos e dificuldades e até perturbação. Estou indo com meu filho, esqueci fralda, mamadeira, chupeta, roupinha, tenho nada, e você não pensou nele quando foi viajar. De repente você vai com seu marido, com a sua esposa, você tem que pensar numa forma conjunta. O que não pode faltar para os dois, o que não pode faltar para os dois e seus filhos, o que não pode faltar para nós, então vamos ver o essencial. Por quê? Há coisas que são necessárias levar nessa mala e há coisas que não precisamos levar. Nós vamos adquirindo no caminho e na viagem. Por exemplo, eu não vou levar nessa minha mala frango assado. Não vou levar farofa. Antigamente a gente fazia umas viagens assim, a gente levava. E olha que eu já aproveitei muito desse mistério. Né? A gente viajou tanto de ônibus rodoviário, irmão. Era uma benção. A gente comia naquela hora o ônibus balançando e a gente comendo a farofa, o frango. E foi bênção. E essas coisas eu trago na memória, foi tão bom, né? Já viajamos quantas vezes para o Nordeste e os irmãos também, muitos viajaram já, né? Hoje de avião você não se atreve a levar farofa, marmita no avião, não vai levar, não tem condição de levar. Não pode, inclusive não pode. Irmãos, isso não pode. Imagina uma situação de engasgamento. Antigamente a gente era herói. Ninguém engasgava não, meu irmão. Ninguém engasgava. Hoje o povo engasga com saliva. Antigamente ninguém engasgava com um pedaço de coxa na boca. Eu nunca vi noticiário, a pessoa foi lá no Itapemirim, engasgou com a coxa de frango, nada. Os irmãos comiam e era um cheiro, uma bagunça. E as pessoas que levavam na bagagem peixe fresco, deixavam lá na mala do ônibus, irmãos, tem coisa que não se leva, tem coisas que a gente vai adquirindo na viagem. A gente vai fazer uma viagem de 15 dias. Cada dia a gente tem uma alimentação diferente. A gente vai agregando ela na nossa viagem. Não preciso levar um saco de arroz de 10 quilos para lá. Não vou levar. Eu vou comendo diariamente, vou conhecendo os lugares, vou adquirindo. Então, nós vamos amadurecendo a nossa viagem dia a dia, não abrindo mão do que é essencial e outras coisas não vamos levar de cara, mas nós vamos conquistando dia a dia e aproveitando essa viagem. Um outro fato importante, curioso, é que para uma viagem feliz, uma jornada feliz e bem-sucedida,
Você não tem que ter pressa, agonia, ansiedade de chegar logo no destino e no fim. Uma viagem boa, uma viagem valorosa, é aquela viagem que você aproveita etapas e fases do início ao final dela. Então, se eu descobrir que eu esqueci de levar um item imprescindível, eu vou ter problema. Esqueci de levar a pasta de dente, meu irmão. Esqueci de levar, sei lá, o que você acha imprescindível? Pastor, quando eu me levanto, eu tenho que ter o meu creme facial. Eu tenho que ter o meu creme de cabelo. Pastor, sem gel eu não fico. Pastor, Então, essencial. Se você não leva o essencial, você vai ter problemas. E esses problemas vão gerar o quê? Desconforto, impaciência, intranquilidade, aborrecimento. E aí você vê a natureza em teu lado, em tua volta, na tua viagem, nada é bonito, nada está prestando. Sabe por quê? Esqueci a pasta, esqueci a escova, esqueci, sabe? Então o que acontece, irmãos? Uma viagem bem sucedida, nós já entendemos, eu tenho que escolher um destino, amém? Tenho que fazer o meu planejamento, cálculo, organizando, entendendo quanto tempo eu vou levar, aonde eu quero estar, o que eu quero fazer e se o dinheiro dá. Planejamento completo, viagem sucesso. Amém? Vamos lá. Nessa viagem, uma outra coisa que eu ia até me esquecendo. Tem muitas pessoas que fazem questão, no meio de uma viagem que eles sonharam, não é? O casal sonhou, a família sonhou fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos, né? E nessa viagem planejada, viagem dos sonhos, você passa por momentos, lugares, e você quer registrar isso tudo. Há pessoas que registram tudo mesmo. E postam tudo para que todos vejam. E há pessoas que, ao invés de postarem tudo para que todos vejam, eles querem viver aquele momento e aproveitar aquela viagem. Eu vou repetir isso aqui. Diante de tantas coisas boas que a gente planejou e conquistou, pronto, eu estou viajando. Estou feliz, estou contente. Deixa eu postar e mostrar para todo mundo ver. Tem pessoas que são assim. Vê o passarinho, passarinho. A borboleta azul, a borboleta. Vê não sei o que, eu tropecei. Ai, eu tropecei. Sabe, tem pessoas que são assim. E perdem o seu momento de vivenciar, aproveitar, se deleitar nessa viagem, que inicialmente foi escolhida, planejada para ser vivida, para ter que registrar e mostrar para os outros que está feliz. Entendeu onde eu quero chegar? Talvez você ainda vai entender, se não entendeu ainda. Muitas vezes, irmãos, e agora trazendo para o nosso meio aqui, muitas vezes a gente tem a preocupação de mostrar para os outros que estamos bem. Mostrar para as pessoas que somos felizes. Mostrar para os outros e vivemos dessa aparência. Não, pastor, quando eu estou mal, eu fecho a cara mesmo. Está errado também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ao invés de se preocupar em registrar para mostrar, para estampar e fazer a tua imagem, viva este momento e aproveite. Pode registrar, mas que esses registros possam, de uma maneira menor, ser mostrado para os outros, mas ser lembrado por você depois. Não é proibido registrar. Eu acho que a intenção de ter que fazer tudo e agoniar e registrar tudo e mostrar, viva. Você vai aprender a ser feliz assim.
Quando você se preocupar menos em mostrar e mais em viver. Tá bom? Amém? Vamos lá, irmãos. Tendo falado sobre uma viagem, uma jornada, quero trazer aqui um casamento que se assemelha a uma viagem. Um casamento que se assemelha a uma jornada. Para essa viagem, para essa jornada, você não estará sozinho mais. Casamento é um espaço que não permite. Escuta bem, agora esquece que você tem conta. Esquece que o aluguel atrasou, esquece que o inquilino te deu comeback, esquece que o cachorro tem que ser levado para o veterinário, esquece o dia de amanhã, esquece. Esquece o que passou também, presta atenção no negócio. Casamento não é espaço para que você faça as coisas sozinho, do teu jeito, do teu gosto, e na tua hora só. O que a palavra casar significa? A grosso modo, quando ouvimos frases do tipo, você tem que casar uma coisa com a outra. O que significa? Combinar. Casamento é de combinação. Sozinho é vida solteira. Então, casamento não é espaço para eu fazer só o que eu gosto. Só o que eu quero, só na hora que eu tiver afim. Eita, essa viagem você não tirou só, você casou. Casou é combinar. Combinar é o seguinte, entender que existem necessidades, direitos e deveres bilaterais. Vamos para uma palavra breve aqui, onde nós vamos entender já já. Para esse casamento que se assemelha a uma jornada, uma viagem, você faz uma escolha. Assim como alguém fez a escolha de um destino, você faz a escolha de uma pessoa. Você escolheu a pessoa. Você escolheu uma pessoa. Não, pastor, eu não escolhi, escolheu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não imagine que você escolheu errado. Está proibido você pensar isso hoje. Escolheu errado não. Mas por que não deu certo, pastor? É por causa de coisas que não foram feitas de acordo. Se você achar que essa tua escolha foi mal feita, o que seria melhor para você do que essa escolha? Fala para mim, o que você merecia melhor? Porque o outro lado também poderia ter o seu direito de dizer, em compensação, eu também queria que você fosse melhor. Então, ao invés de chegarmos nessa confusão, você não fez, possivelmente não tenha feito uma escolha errada. O que acontece é que você não estava preparado para essa viagem. Não fez plano nenhum. Não calculou quase nada. Levou coisa que não devia para essa mala. Faltou tanta coisa nessa mala. E quando vai abrir, está te faltando coisa essencial que começa a dar problema. Assim é um casamento. Mas graças a Deus, que Deus nos dá uma palavra que nos dirige, nos dá diretrizes, bases, para sermos plenos e felizes também no casamento. Amém? Então, uma escolha, como eu faço a escolha de um destino para viajar, eu faço a escolha de uma pessoa para viver comigo, morar comigo e me acompanhar para o resto da vida. Faço uma escolha de alguém. E eu estou falando para cristãos aqui que não são volúveis, como é volúvel quem é do mundo. O que é volúvel? Eu vou trocar como eu troco de roupa. Eu vou trocar como eu troco de carro. Eu vou trocar como troco de sapato. Isso é ser volúvel. Porque se você acha que precisa de alguém melhor, você também precisa ser esse alguém melhor também. Então, no cálculo final, os dois precisam melhorar muito e fazer o que não faziam de acordo com uma diretriz e andar num caminho que não andavam para que pudessem e possam ser felizes. Então, você fez uma escolha de uma pessoa, mas o teu planejamento foi superficial.
Você falou, o que importa para mim é chegar no destino. Qual era o destino? Casar. E aí você casou tal, mas não calculou. Ó, não fez planejamento, faltaram coisas básicas para você levar para esse casamento, gente. Faltou a escova de dente. Sabe o que é a escova de dente? A gente vai substituir a escova daqui a pouco. Sabe o que é um sabonete? A gente vai fazer uma substituição de itens tão básicos para um casamento de sucesso, assim como uma viagem de sucesso. E vocês lembram que havia um item imprescindível que não podia faltar na viagem? Qual era? Porque no mundo capitalista o dinheiro por tudo responde. Se eu quiser fazer um passeio, tem que ter dinheiro. Se eu quero comer uma comida boa, nem onde você come lá em João Pessoa, tem que ter dinheiro. Ninguém te deu de graça, não te dá. Dá não? Tem que levar dinheiro? Não entra não, né? Só se for pedinte, né, meu irmão? Não entra não. Sabe qual item imprescindível, indispensável, que não dá para deixar de ter? Na verdade, não é um item, é uma pessoa. Nessa viagem você não pode ir sozinho. Aí você vai dizer, mas eu já estou acompanhado pelo meu cônjuge, pastor. Para essa viagem você não pode ir também somente com o teu cônjuge. Você tem que ir com Jesus Cristo também. Porque sem Ele, nada vamos poder fazer. E querem uma real disso tudo? Beniz e eu estamos casados há quantos anos? Muito bem. Porque quase... Aí, agora eu estou averiguando os fatos. Oi? Porque quase? Vai fazer quando? Lembra a esposa que o marido é bom de memória também. Não vou constrangê-la, não. Em setembro. Isso aí. Conheci ela num meio de semana na escola. Setembro de 91, para nunca mais nos afastarmos em nome de Jesus. Mas você acha que eu conseguiria manter esse casamento por 34 anos se não fosse Jesus Cristo? A resposta eu digo franca e abertamente para ti, jamais. Assim como o dinheiro tem que ter para fazer a viagem, Jesus tem que estar no casamento para que você vá até o fim. Pastor, mas isso aí é algo que a gente já sabia, mas talvez não com tanta profundidade. Eu vou melhorar isso. Quando estivemos em maus lençóis, quando estivemos irritados e chateados, quando pensamos em nos separar, quando nós pensamos em desistir, quando em alguns momentos eu olhava para ela e ela para mim, nós não nos suportávamos. Sabe o que segurou firme e manteve? A reverência e o temor a alguém que tem que estar acima de mim e ela. Porque se eu estiver sozinho com ela, eu não ia dar satisfação para ninguém. Como há alguém acima de mim, eu mesmo assim eu tinha que engolir minha insignificância. Eu tinha que entender que não era de qualquer jeito, da minha forma, do meu jeito ou nem o dela. Eu engolia a minha, ela engolia a dela e nós estamos firmes, nos amando a cada dia até o dia de hoje. Sem dinheiro você não faz viagem nenhuma, sem Jesus teu casamento também não vai até o fim. Vai não. É religião, pastor? Não. É relacionamento com Deus, de você pensar o seguinte: se eu trair minha esposa, estou traindo Jesus primeiro. Ela pode pensar o seguinte: se eu me negar ao meu marido, eu vou estar negando a minha fé no Deus que disse que eu tinha que ter responsabilidade. Quando nós não estamos juntos, próximos um ao outro, nós pensamos um no outro, mas pensamos que há alguém acima de nós dois que está nos acompanhando também. E se de repente eu fizer um agravo com ela, ela um agravo comigo, nós estaremos ofendendo e magoando alguém que não é eu e não é ela. Olha a diferença de quem vai sem Jesus. Se não der, não deu. Eu não estou mais afim. Tchau. Não tem temor, não tem reverência nenhuma. Não tem medo de ser castigado, não tem medo de receber consequência.
Ele engolir desaforo, engole nada. O orgulho fica maior. A arrogância, a prepotência e outras coisas sobressaem-se. Por quê? Eu não tenho alguém acima de mim. Mas quando eu faço questão de ter esse alguém acima, ele está comigo e vai me ensinar o que eu devo falar, como eu devo me portar, como eu devo reagir. E nós dois, na nossa insignificância, a gente chega e diz o seguinte, por amor a Jesus, colocamos alguém, porque o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Tem alguém com a gente. É por isso que esses 34 anos perduram. Se esse alguém não estivesse conosco, nem estaríamos mais juntos. A gente estaria? Nos nossos primeiros 4 anos, foram os 4 anos mais desafiadores dos 16 aos 20. Você imagina a cabeça de alguém de 16 aos 20, você já teve a idade. Eu não vou contar pormenores, mas quantas vezes ela desejou voltar para cá, para a terra dela? Quantas vezes, de repente, eu tive a oportunidade de não tê-la mais e ter alguém? Isso é comum. Numa idade onde você está ainda se transformando. Aos 20 anos eu ouvi falar de alguém que eu pensei que eu conhecesse. Aí quando eu conheci, eu vi que acima dela, acima de minha mãe que me gerou, de meu pai que me gerou, acima de todas as coisas havia um Deus, para quem eu devia atribuir tudo o que eu era e o que eu tinha. E colocando ele como primazia, primeiro plano, prioridade, qualquer coisa que viesse a acontecer, eu ia relevar, ia relevar. Ele me ensinou a ser um marido, me ensinou a ser um pai, me reforçou na condição de filho, me trouxe como cidadão do céu, me trouxe como representante dele na terra, me ensinou todas as coisas que minimamente eu posso oferecer. E se não fosse Jesus Cristo em minha vida, quantas coisas teriam acontecido para que hoje não existisse mais a nossa história? No momento onde eu estava perdendo ela de vista, Deus me ensinou, naquele momento que eu estava tão desejoso em conhecer Deus e queria que ela fosse igual a mim. Olha a insensatez. Eu me dedicava tanto ao ministério, eu dizia, ela tem que ser igual a mim, porque se não for igual a mim, não vai me servir. Olha a ignorância, a tolice. Nós nos perdemos de vista. Convivíamos, mas nos perdíamos. Entre outras coisas, Deus me ensinou a voltar de novo meus olhos a ela. E comecei a enxergar nela alguém que eu não enxergava. E o amadurecimento foi florescendo a cada dia. Dificuldades que nós temos hoje, a gente supera todas as coisas. Porque para essa viagem, para essa jornada, a gente não saiu sozinho. A gente teve que ter a companhia dele, do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ninguém fica até o fim se não tiver dinheiro na jornada comum, na viagem. Você programa para ir para... Não vai. Não tem dinheiro. Sem Jesus, a jornada da vida no casamento não vai até o final. Mas com ele vai, porque você tem reverência, você tem temor, você tem a direção, você se molda, se permite transformar, se quebra. Aquele teu orgulho, imaturidade, infantilidade vão ter que dar lugar à maturidade, à reverência e ao temor. Porque quando você acha que está com Jesus, mas toma conta da tua vida como se ele não existisse, ele não está nessa jornada contigo. Mas eu estou na igreja, pastor, você pode ter até carteirinha de crente. Mas você prova que ele não está contigo quando você é dono do seu próprio nariz.
e capaz de querer ser preenchido em todos os seus interesses. Imaturo, imatura, sem planejamento, sem cálculo, sem Jesus, não dá. Amém, irmãos? Vamos lá, então eu fiz uma escolha, eu tive que fazer um planejamento, eu tive que fazer um cálculo, mas assim como sem dinheiro não faço uma viagem, sem Jesus não vou até o final. Isso é um fato, acabou. Ela está em casa, eu estou no serviço. Se eu estiver com Jesus, estaremos juntos. Se eu estiver sem Jesus, eu também estou sem ela. Vocês me entenderam? Diante disso, irmãos, vamos fazer as malas? Vamos fazer as malas? Vocês tinham dito que para as malas tinham que ter essenciais produtos, não é? Higiene de limpeza, roupa, sapato, documentos, tudo mais. O que nessa mala do amor, o casamento, que é uma jornada, nós devemos colocar nela? De repente a tua mala está cheia de coisas que você... Tem aquelas pessoas que viajam e colocam mais do que precisa, não é? Não é? Coloca mais do que precisa. Você vai usar umas 5 mudas de roupa, você coloca 15. Você vai usar uns 2 sapatos, você coloca uns 5. E sabe, é exagero. Você coloca, além do necessário, do que não precisa, e esquece essenciais. Sabe? Então, para que exagerar? Então, hoje, talvez você não está fazendo sua mala, porque você já casou, mas você pode estar refazendo ela. Vamos tirar os excessos dela e colocar de fato o que seja essencial nessa mala hoje? O que é necessário para que essa viagem, no meio do caminho, você não pense, eita, esqueci de trazer. O que, por exemplo? Eita, esqueci de trazer. E sem isso que eu devia ter trazido, o que está acontecendo? Problema. O que não pode faltar nessa mala do amor? Por exemplo, nessa jornada na viagem, eu tenho que ter o que dentro dessa mala? Para que toda a viagem seja uma bênção. Que tem muito amor. Olha aí que lindo. Nessa mala do amor, o que eu tenho que ter? Paciência. Vamos colocar dentro da mala o quê? Eita, os irmãos estão tudo com fome. Paciência. Sem paciência, sem escova de dente. Faltou. E aí, vai bochechar só? A gente dá um jeito, bochecha. Ó, vamos bochechar. Não, meu irmão, não. Você tem que ter a pasta. Paciência. Sem a pasta da paciência, o que acontece? Problema. Não é? O que mais não pode faltar dentro dessa mala do amor aí para a viagem fluir? Respeito. Respeito ao quê? Isso. As vontades. Aos direitos, às necessidades. Você está me entendendo? Ainda não. Irmãos, assim como eu disse que o casamento não é um espaço para você viver sozinho. Sozinho é o seguinte, eu faço o meu tempo. Eu faço do meu jeito. Eu faço da minha hora. Eu faço do meu gosto. Você não está casado. Me desculpa. Você casou não. Só tem papel. Tu não tem casamento. Só está fazendo do teu jeito, da tua hora, do teu gosto, quando você quer e como. Eita. Isso é casar? Isso é combinar? Não é nada. Isso é viver solteiro dentro de um matrimônio. Infelizmente. Isso não é ter Jesus também no meio. É uma viagem sem dinheiro. Você vai só atravessar a esquina. Vai quebrar lá na frente, viu? Então, o respeito que sugeriu aqui a nossa irmã, vamos colocar esse respeito? Vamos. Respeito ao quê? Respeito ao outro. Quando respeitamos alguém?
Quando primeiro entendemos o outro nas suas necessidades, vontades. Você se preocupa com a vontade do teu cônjuge? Sim ou não? Se não quiser responder, responde não, mas só que entenda, tá? Se você não estiver respeitando a vontade, não está respeitando, mas quer respeito. Eu quero, mas não dou. Eu estou respeitando a vontade dele e dela. Eu estou respeitando a necessidade dele e dela. Eu estou respeitando o gosto dele e dela, por acaso? Isso é respeito, é tentar entender o que o outro está passando, respeitar e entender o limite que tem o outro, respeitar e entender a vontade que tem o outro, porque se você casou, existe responsabilidade da tua parte com o outro e do outro com você. Por isso tem casamento que já quebrou faz tempo. Porque não tem mais respeito. Respeito é isso. Respeito, entre outras coisas, é isso. E aí? Irmãos, tem uma área na qual o diabo é louco para quebrar você. A área sexual. Você sabe por quê? Porque é a área da conexão. Um celular sem carga, ele tem que fazer o quê? Carregar? Tem que carregar. Tem que carregar? Tem. Se não carregar, funciona? Carregar. Sem carga não funciona. E aí eu quero que funcione tudo descarregado. A desconexão do casal começa com a falta de sexo. Mas a vida não é só isso. Eu não falei para tu que era isso só. Falei? Você está entendendo mal as minhas palavras. Deus disse para Adão: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A conexão completa e a efetivação de um casamento está na vida sexual do casal em conexão. Eu vou explicar para vocês, em poucas palavras, o que acontece com a falta do relacionamento conjugal, sexual, no casamento. Vamos para isso? Agora vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, sem projeção, você talvez já conheça, mas ouça se você não conhece. Versículo 2 em diante diz assim, prestem atenção nisso. Mas por causa da imoralidade, cada um de vocês homens, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher, você irmã, tem a cada uma o seu próprio marido, o seu próprio e a sua própria, por causa da imoralidade, da natureza carnal que te leva a tendências e a desejos. Cada um tenha o seu, cada uma tenha o seu, cada um tem a sua. Legal. Escolheu o destino? Faz a viagem, meu irmão, vai até o final. Escolheu o destino, não muda de rota, tá? Escolheu, né? Ninguém pôs uma arma na tua cabeça. Você escolheu o destino, fez teu planejamento, mal feito. Mas tudo bem, você tem chance de consertar. Você tem chance de fazer reparações se você estiver convidando Jesus para entrar nessa viagem. Mas amadureça. Tem muito homem, muita mulher imaturo, infantil, ainda muito orgulhoso, ainda muito vaidoso, melindroso. Isso não vai dar certo numa viagem de sucesso. Não consta na tua mala orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, essas coisas não. Antes, viajasse sozinho. Você está viajando acompanhado. Então, por favor, respeite também a vontade do outro. Quando você vai viajar, você leva quem para viajar? Stênio. E quem mais? Então, no teu planejamento, você só faz coisa que interessa para você?
Por quê? Minha companheira tem que fazer pensando na ajuda. Na filha também, né? Que é uma viagem para 3? Ótimo, então você faz uma viagem não pensando só no que você gosta não, né? Você já fez alguma coisa na viagem que não gostava, mas fez para agradar elas? O quê? Para tudo, irmãos. Para ficar boa a viagem, né? Porque senão viajar só. Viajou ele, a esposa e o filho. O que que faz? Eu só vou fazer o que eu quero. Ia dar certo? Ana ia gostar dessa viagem? Sério? Porque não está só. Ele tem que pensar nele, na mulher e na filha. Ele tem que pensar nas necessidades dele, nos gostos dele, nas necessidades dela, no gosto dela. Nós somos crentes, estamos casados, devemos pensar no outro, em nós, não só em nós não, no outro. Mesmo que a gente não curta, mesmo que a gente não goste, a gente tem que respeitar também os desejos, os gostos, vontades, sonhos, contanto que isso não nos fira, a gente vai falar daqui a pouco. E também a vontade de Jesus, numa viagem completa de sucesso. Ele está junto ou não está? Tá. Então, qual a vontade dele? Também é importante. Ah, mas eu quero do meu jeito. Meu irmão, primeiro que eu não estou sendo um crente assim. Segundo que eu não estou embarcando numa viagem de jornada de sucesso, porque vai quebrar. Terceiro que eu estou ferindo a vontade daquele que está acima de mim. Qual o desejo dele? Então, Jesus, eu vou fazer o que o Senhor gosta. Se o Senhor me permitir, eu vou fazer o que eu gosto. E eu vou tentar fazer o que ela gosta. Viagem de sucesso. Amém? Antes de viajar só, você não arrumou o destino? Não planejou, não quis? Veja o que o outro quer. Aí a Bíblia continua dizendo o seguinte, depois que Paulo diz aos Coríntios, cada um tem a sua, só uma, hein? E cada uma tem o seu, só um, hein? Por causa da imoralidade, o que vocês vão fazer? Eu digo para vocês que o marido deve cumprir os desejos, os deveres conjugais para com a sua mulher. Deve cumprir os deveres. O que é dever? Compromisso. Com a mulher dele. Ele tem que se sentir na dívida para cumprir um dever que ele tem, porque casou, filho. Às vezes a pessoa casa pensando só no ato do casamento, no glamour, na beleza, na formosura, no que o casamento pode te oferecer. Estabilidade, status, proteção. Pense que o casamento te traz uma pessoa para o teu lado. Está esquecendo de pensar assim. Casamento não é só o que ele vai me trazer de proteção, segurança, beleza, status, glamour. Ai, o povo comentou, a festa foi linda. Espera aí, casamento é outra pessoa contigo. Casar é combinar. E aí Paulo diz o seguinte, se sinta devedor para essa mulher. Você tem que cumprir deveres conjugais para ela. E da mesma forma, a mulher cumprir deveres conjugais para o marido. Ou seja, nós nos casamos diante de deveres e direitos e o nosso cônjuge tem direitos sobre nós. Para cumprir desejos em nosso corpo. Falei, pronto. Falei, é isso aí. Aí o quê? Meu irmão, tá vendo como muito casamento tá quebrado? O diabo quer desconectar. Calma aí. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo ou autonomia. Só na hora que eu quero, só quando eu quero, do jeito que eu quero, só na hora que eu penso. Para! É isso que o diabo quer. Aí ele orienta e diz o seguinte: ninguém tem autonomia
sobre si mesmo, mas casou, quis casar, ninguém forçou você. Ninguém amarrou, agora você não sai amarrado, uma metralhadora na cabeça. Eu digo sim, então. Não aconteceu. Casou, você é devedor de cumprir o desejo sexual dessa mulher. Você, mulher, é devedora do seu marido. Olha mais o que acontece. Ele diz o seguinte: não se recusem um ao outro, exceto se os dois concordarem com isso, durante certo tempo, para vocês se dedicarem à oração, e depois se una de novo, se junte de novo, para que Satanás, aí vem o capiroto no meio, aí para que Satanás não faça o quê? Não tente vocês pela falta de domínio próprio, em outra tradução diz, pela vossa incontinência. O que quer dizer? Descontrole. Essa natureza pede algo que eu não tenho. Se for por consentimento dos dois, amém. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você, depois eu falo para o irmão. Ao longo desses anos, trabalhando com homens, mulheres, casais, famílias, foi algo que Deus me chamou para trabalhar com gosto, não é? Não que eu me sinta suficiente para isso, mas eu gosto de lidar com isso. Tenho encontrado muitos casais que apresentam insatisfações nesta área. Você já percebeu, irmã, que o homem que dá valor é o homem que te procura? O homem que te procura, ele te dá valor. Ele está entendendo e tentando te mostrar que ele sabe que você pode saciar o desejo que ele tem. Pois vocês se casaram. Vocês não são desassociados, vocês são conectados. Até a Bíblia diz o seguinte: só se separa por um pequeno tempo, mas depois se junta de novo para que Satanás não entre na necessidade sem controle de vocês. Tem mulheres que se orgulham de dizer: pastor, eu estou em greve, ele merece. Olha a ignorância. Calma, pode piorar. A irmã não percebeu como funciona o homem? Muitas vezes eu vejo mulheres em gabinetes pastorais conversando com os pastores, dizendo o seguinte: pastor, ora pelo meu marido. Por quê, irmã? Ele anda áspero, nervoso, irritado. Esse homem está virando um bicho. Era assim não. E aí a gente vai mais a fundo e percebe que isso tem um fundo no afastamento íntimo deles. Esse homem com necessidades, semelhante a necessidades primitivas de fome e sono. O que acontece contigo quando está com fome e com sono? Você fica irritado. Você, esposa, mulher, preste atenção numa coisa. Não tenha o momento sexual como uma obrigação enfadonha, mas tenha a satisfação em acreditar que esse marido, ele está te procurando. Primeiro, ele quer valorizar aquilo que ele escolheu para ele. E de repente, a causa da irritabilidade, da instabilidade emocional, da aspereza ou da irritabilidade, seja por falta de sexo. Isso acontece. E aí desencadeia outros processos, nervoso ou nervosa, sei lá, seja um ou seja outro, por falta dessa conexão de intimidade, gera desconfortos, já se distratam, um ou outro já fica cobrando, porque a Bíblia diz que somos devedores do outro.
E na dívida, quem está para receber e ainda não recebeu, como é que fica? Alguém já ficou sem te pagar alguma vez? Quem é que vende, negocia e ficou sem receber? É bom? Você não fica chateado? Porque é um direito teu de receber. Você trabalhou, você escolheu, você negociou, você está fazendo aquilo, é um direito teu de receber. Quando não recebe, o que acontece? Você se irrita, você se chateia, você se desconforta. Eu não vou adentrar nesse mérito, mas preste atenção que a maioria dos pequenos problemas que se tornam grandes é por falta da conexão sexual do casal. Preste muita atenção nisso, viu, irmãos? Mas vamos lá. Às vezes alguém pode dizer, pastor, eu não me sinto interessado. Eu perdi a vontade, perdi o interesse. Por que será? Será que nós nessa viagem não relaxamos? Não deixamos de olhar para o outro, como disse, se preocupar com o interesse de alguém. Respeitar as necessidades, ele casou contigo, ela casou com você. O que essa mulher está esperando de você? Paciência, atenção, um diálogo, um carinho. Tem homens e mulheres que viram mendigos nos relacionamentos. Sabe o que faz o mendigo? Só fica pedindo com vergonha, constrangido e muitas vezes recusado ou negado. Sabe o que vai acontecer? A pessoa de tanto que insiste, ela vai ficar com vergonha e constrangido disso e não vai mais pedir. E quando isso vier a acontecer, você vai se incomodar. Mas perceba que isso poderia ter sido cortado antes. Irmãos, por que antes era tão bom e agora parece que não é? De repente existem fundos e causas que você tem que perceber aonde caíram, para que vocês possam se levantar novamente e serem bem-sucedidos. Coisa boa é casal conectado. Coisa boa é casal que conversa. Coisa boa é casal que um não está devendo nada para o outro. Mas não façam isso por mera obrigação enfadonha. Para fechar essa parte aqui, essa parte aqui isolada. Tem coisas na vida que a gente faz porque precisa fazer. Não exatamente porque a gente gosta de fazer e tem que fazer naquela hora. Mas muitas vezes a gente pode ceder para o outro. Espera, cede um espaço do seu tempo para mim. Eu estou precisando te abraçar. Olha, tem cônjuges que chegam nesse nível. Você não me abraça mais? Eu não posso mais te beijar? Então estão devedores um do outro. E como é que eles querem que essa jornada seja de sucesso, devendo um ao outro? Não se abraçam, não se tocam, não se beijam. Eles aprenderam a conviver juntos numa mesma casa. Que casamento deprimível. Às vezes dão bom dia, boa noite, boa tarde, só. Quantas vezes falta essa conexão de um abraço, de um cheiro, de um beijo, de um contato, de um carinho. Não negue ao outro o que é de direito do outro. Ouviram, irmãs? Ouviram, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Essa viagem será um sucesso, hein, irmãos? Mas não deixe de levar o que é essencial para a vida de vocês.